É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E aí, Raquel, quais são as novidades de agora? Novidades é que estamos aqui em São Paulo, né? Fazendo a nossa primeira gravação em São Paulo, 7ª temporada, muito animados. E eu especialmente muito satisfeita, porque eu consegui a proeza de trazer uma pessoa que tinha muito tempo que eu tentava, sabe? Eu lembro. A gente está aqui com o Marcos Sais, que é um grande especialista na área ambiental, né? Um nome enorme aqui no Brasil, referência no Brasil inteiro. Né? Ele é sócio do Sais Advogados e presidente da Comissão de Meio Ambiente do IBRAD. Sem contar que é um cara que é uma boa praça. Toda vez que a gente sai em algum evento, que ele tá junto, é risada na certa. É. Ainda bem que a gente tá tomando água e não vinho. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, viu, cara? Obrigado, uma satisfação, uma alegria. Realmente demorou, teve alguns encontros, mas é uma alegria. E quando vocês falam de referência, a referência é o podcast, né, de falar da jornada do loteamento. Além de presidente da Comissão de Direito Ambiental do IBRADinho, eu sou diretor de meio ambiente da ELO, nossa associação de empresas de loteamento e desenvolvimento urbano no Brasil. Então, a questão do loteamento, desenvolvimento urbano, parcelamento solo, algo que e a parte ambiental, por óbvio, que é que eu trabalho, é uma matéria que me fascina muito. E tá aqui no podcast que é referência nesse assunto, como eu disse, me alegra bastante. E a gente não pode deixar de falar que a gente tá, né, aqui e continuando nessa jornada nossa do loteamento por conta de um patrocinador que é um Alex Seguros, ela tá aí, é um grande parceiro nosso nessa 7ª temporada. Eu convido vocês a assistirem o primeiro episódio da 7ª temporada, que faz uma chamada geral de como utilizar o seguro em todas as fases do loteamento. E realmente tem insights muito legais, tanto para otimização, para reduzir custos. Então, agradecendo mais uma vez a Lex Seguros e vamos que vamos. Vamos, pensões seguros, Lex Seguros. Eu sou do marketing, né, bicho? Tem que criar alguma coisa, né? Vamos lá. E qual que é o assunto de hoje? Quer dizer, eu sei qual que é o assunto de hoje e acho que é uma coisa que a gente precisa, de certa forma, explicar e desmistificar, não é isso? Sim. Que é licenciamento ambiental. É a grande, vamos falar assim, para o loteador, a maioria dos loteadores é tida como o grande desafio, né? Quando ele é necessário. E eu acho que a gente está com um convidado perfeito aqui para dar uma leveza maior um pouco nisso. Então, Marcos, primeiro se apresente um pouco sua história. Eu ia te perguntar isso, como é que você entrou nesse negócio, cara? De licenciamento ambiental. Como é que eu entrei nesse negócio há mais de 2 décadas atrás, você não pode falar, isso é revela a idade só. É que eu comecei novinho, menor aprendiz, estagiário. Então, a pergunta, por que você optou por essa área, né? O que te fez chegar nessa área? Eu comecei fazendo 2 faculdades, administração e direito. E decidi que seguiria a carreira profissionalmente na área jurídica. E quando eu estava começando o 2º ano da faculdade, fui fazer estágio na Fundação de Meio Ambiente lá de Florianópolis, né? Eu sou do Sul, nasci em Caxias do Sul, mas fui para Florianópolis com 5 aninhos. Sou manezinho da ilha também. E aí fui fazer estágio na Fundação Municipal de Meio Ambiente e com 2 meses na fundação eu falei, cara, vou ser advogado e trabalhar na área ambiental. Eu lembro que quando eu disse isso para as primeiras pessoas, eles falavam, você vai trabalhar com o meio ambiente, sim, mas você não é advogado, né? que é uma questão. E nessas 2 décadas aí, realmente, há um protagonismo muito grande hoje das questões ambientais e dentro dessas questões ambientais do mundo jurídico, que eu até critico isso. E acho que uma das grandes, a gente vai falar sobre a vinda, né, da Lei Geral do Licenciamento, um dos grandes méritos da vinda da lei é, de novo, a gente poder ter um enfoque do técnico. Licenciamento ambiental é eminentemente técnico, deveria ser. E o mundo jurídico e judicial
o mundo jurídico é um apoio e o judicial é se algo deu errado, né? Então, quando isto daqui na balança estava pesando demais, tem um diagnóstico do porquê de muito disso, e acho que agora a gente, vindo num novo momento, né? A lei foi aprovada agora, entra em vigor em fevereiro do ano que vem, me parece que a gente vai conseguir de novo ter um protagonismo da área técnica no licenciamento ambiental. Mas então, eu muito cedo gostei dessa área. Comecei trabalhando com o que a gente fala do contencioso, né? Quando já vinham as ações, já tinha judicializado, já tinha ação civil pública, já tinha ação criminal, fazendo a defesa, e aí fui dando passos atrás, porque vendo isso, Raquel, pensava, nossa, se tivessem se preocupado com isso, se tivessem entendido isso, antecipado isso, não teria chegado na judicialização, numa liminar, num embargo, alguma situação. Viemos dando passo atrás, aí, Dani, respondendo a tua pergunta, aí veio essa paixão pelo licenciamento ambiental, de trabalhar desde o início. Eu costumo dizer para quem é do mercado da construção civil, incorporação e de loteamentos, se você não se preocupar com a questão ambiental na gênese do teu projeto, ela vai voltar para te assombrar. Né? E muitas vezes o loteador, o construtor, ele gosta muito de projeto, pesquisa de mercado, lançamento, que é um momento gostoso, quando você vai... E a gente tem como ser humano a tendência, aquilo que a gente não gosta, a gente evita. É verdade. E então acho que a primeira dica, né? Aprenda a gostar, porque vai ser mais fácil você fazer projeto, pesquisa de mercado e depois poder fazer a venda. E toda a estratégia de marketing, seu projeto ele nascer corretamente e cada vez mais, né? Pegar essas questões ambientais e agregar valor. Isso é o exercício, é o grande, talvez a grande questão que o licenciamento traz, né? Como usar os recursos naturais da forma correta e até poder usar isso como um diferencial. Mas assim, antes da gente entrar especificamente nas questões do tema, lei, né, da lei, etc. Por que o licenciamento ambiental é uma coisa tão relevante? Assim, isto é o Brasil especificamente? Isto é, enfim, mundo? Por que é tão relevante? Ou eu estou exagerando? Não é tão relevante? Não. É relevante. É relevante e a gente pode... Dá para entender. Isso de a história que você, né, entende sempre essas questões. Quando a gente... não vou dar aula de história aqui para ninguém, prometo. Mas se você voltar à Segunda Grande Guerra, a gente fala muito da guerra que aconteceu na Europa, né? Que é muito retratada, enfim, documentários nos livros de história. Mas a Guerra do Pacífico, que aconteceu junto ali em paralelo, ela quase sempre é lembrada só no ataque de Pearl Harbor, né? Quando aí os Estados Unidos vem e resolve lá o assunto. Mas por que tinha aquela política expansionista do Japão? Atrás de recursos naturais. E aqui nós estamos num país que é fácil falar disso, de commodity e tudo isso, né? Mas sem recursos ambientais a economia tem muita dificuldade. Quando termina a guerra, enfim, tem toda aquela nova divisão, começa a se conversar muito mais sobre essas questões ambientais e na década de 70, quando tem a primeira conferência mundial aí sobre o assunto, nasce o conceito de sustentabilidade. E o conceito de sustentabilidade, essa câmera que está filmando, por exemplo, ela tem um tripé. E eu gosto muito da figura do tripé, porque se um dos pezinhos do tripé pesar a mais ou a menos, a câmera cai, não temos o podcast. E o conceito de sustentabilidade tem 3 eixos, 3 perninhas do tripé. O eixo social, então você sempre tem que levar ele em consideração, o eixo econômico e o eixo ambiental. Daí vem o desafio do licenciamento ambiental. Você conseguir dar o peso adequado para esses 3 eixos e entender como que eu uso o recurso natural da forma certa para gerar renda de forma adequada e ter um ganho da sociedade, né, do ser humano como um todo. Esse é o desafio do licenciamento ambiental. Ele não é algo simples por causa disso, mas ele é algo essencial. E aí vem a nossa Constituição, que daí na década seguinte vem, né, o artigo 225 fala que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Então, quando a gente ganha uma licença ambiental para usar um recurso natural, né, ter uma transformação, fazer um loteamento, uma indústria, licenciar um porto, uma ferrovia, você está preocupado com o momento atual, mas também com as futuras gerações. Esse é o desafio do licenciamento, por isso que é tão gostoso trabalhar com ele, né? E existe um peso maior desse tripézinho que você colocou para o ambiental? Aqui, porque a reclamação é essa, a princípio, né? Dani, vamos lá. Eu acho que, né, o sistema de freios e contrapesos, eu voltando aqui para a história, quando a gente estuda, né, sempre que tem excesso para um lado, depois você vai ter para o outro e se chega num equilíbrio. Isso é uma visão muito particular minha.
Sim, no passado não se tinha cuidados ambientais, não havia essa consciência realmente, e de fato, o eixo econômico prevaleceu por muito tempo. Me parece que sim, a gente mudou essa questão, e aí o eixo de uma proteção ambiental acima do tom, acima do necessário, também passou a ter uma prevalência muito grande. Acho que isso existe até hoje. Tá no momento que a gente vive em quase tudo, né? Uma dicotomia aí, um exacerbação, mas a gente está chegando nisso. E o licenciamento ambiental, aí eu volto ao exemplo do tripé. As perninhas têm que ter o mesmo peso. Porque senão algo está dando errado. Não é. E o social, coitado, quase sempre é o último a ter esse peso maior. Mas o econômico e o ambiental, qualquer um deles em desequilíbrio, a gente acaba tendo problema. Então você acha que a gente tem um excesso aí ainda a ser balanceado no ambiental? Acho, e acho aqui usando a palavra certa, né? É a sua opinião. É a minha opinião, mas entendo, como estudioso do assunto, que a falta de um regramento uniforme, sim, simples e moderno, traz a insegurança jurídica. E aí eu entro um pouco assim, né? Participei, aí a gente vai falar do histórico da lei depois, mas participei de toda a construção aí da lei, e eu digo para as pessoas que defendem, eram contrários à lei, não, vamos manter como tá. Como tá ruim. Como tá, gente? Por isso, esses tempos, uma pessoa me perguntou, a nova lei é boa? Eu falei, não é nova, nunca teve. A gente nunca teve uma lei, é a primeira vez que a gente vai ter o licenciamento ambiental regrado por uma lei. A gente tinha normas, 2 resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA 01 de 1986, vai fazer 40 anos ano que vem, e a outra 237 de 97, ambas do milênio passado, né, em âmbito federal, por óbvio. Então, hoje é um limbo muito grande. Não à toa, e voltando à fala introdutória, que o mundo jurídico / judicial passou a ter uma relevância, um protagonismo muito grande. Por quê? Você sabe quantas normas a gente tem em âmbito da União e dos estados? Eu não cheguei nos 5 mil municípios. Quantas normas no âmbito da União e dos estados a gente tem regrando questões ambientais? Esse número diverge, mas um que tem convicção, são mais de 50 mil normas. Com mais de 50 mil normas, se aplica o quê? Então talvez se aplicou 312, mas o fiscal da lei, o Ministério Público, ou alguém acha que devia ter aplicado outra. Você sai do debate técnico, da discussão técnica, e vem para o jurídico judicial. Você deixa engenheiro ambiental, biólogo, geógrafo, geólogo discutindo, eles não se entendem entre eles e tem que alguém formado em direito, um juiz formado em direito, definir quem está certo. Também não tem condições técnicas de avaliar. Então, no mínimo, ter um procedimento estabelecido e claro era algo absolutamente importante. Que legal. E dentro... Desculpa, eu não sabia disso, assim, desse nível de importância que a lei teve. Puxa, que legal. Procedimentalizar, porque senão cada um faz de um jeito. O Marcos, né, trabalhando agora em Minas Gerais, que você contou pra gente, né? Você vai ter que, né? Você talvez já tenha trabalhado, mas a gente tem inúmeras DNs. O que são DNs? São deliberações normativas. Eu não conheço DN, eu conheço. Como é que é? Conheço o DN. DR. Eu conheço o DN também, né? Discutir o DR eu conheço, mas então, DN eu não conheço, não. Eu estava numa reunião, a gente estava montando uma estratégia com o escritório jurídico ambiental em Minas Gerais. Há 2 meses atrás, uma estratégia estava montada, tem 15 dias que a estratégia teve que ser reformulada porque a DN foi alterada. O que é DN? Deliberação normativa. Deliberação normativa. Cara, mas eu vou te dizer o seguinte, teu exemplo é perfeito. Eu digo que no mundo jurídico ambiental, e no mundo ambiental, as INs, instruções normativas, as resoluções e as portarias têm mais peso do que a Constituição. Você sabe por que a norma portaria chama portaria? Não. Porque ela era aquela folhinha que ficava fixada na portaria do prédio. Favor deixar o lixo após as 20 horas. Favor pegar o cachorrinho no colo quando você entrar no elevador. É isso. Ela não pode criar direitos e nem retirar direitos. A gente vive num país, num sistema de segurança jurídica de princípio da legalidade.
Está lá na Constituição. Eu escrevi um artigo esses tempos sobre o princípio da legalidade no direito ambiental. Eu começo o artigo dizendo o seguinte... Onde que a pessoa pode ler, quem estiver nos assistindo? A gente vai anunciar, vou botar no primeiro comentário fixado. A gente bota a obra. E depois a gente sorteia livro também, que a gente escreveu lá pela Comissão de Direito Ambiental do Ibradim, porque ano que vem vai ser a segunda edição, então a gente sorteia a primeira edição, que traz muito desses assuntos, que foi direito ambiental focado para o mundo do mercado imobiliário, tudo a ver aqui com o que a gente está conversando. Mas eu comecei esse artigo dizendo o seguinte: o direito ambiental é apaixonante, vírgula, mas ainda é direito. Você ainda tem que pegar o que a Constituição diz, porque senão, eu passei esses tempos, estava numa audiência, um juiz, e aí a outra parte fez um requerimento que não tinha base no Código de Processo Civil. Eu disse: excelência, tem que indeferir porque o CPC proíbe. Aí ele disse: doutor, estamos tratando de meio ambiente. Eu falei: tá, e o CPC então não, entendeu? Assim, então é muito perigoso, sabe? Quando a gente começa a alargar muitas coisas, porque quando a opinião de quem está alargando eu gosto, eu sou favorável. Quando eu não gosto, eu sou contrário. Então, assim, a gente tem uma Constituição para ser seguida. Seguida e respeitada, não interpretada. O Código Florestal, por exemplo, que teve, né, a Lei 2.650 de 2012, assim que ela entrou em vigor, teve 4 ações de controle de constitucionalidade. Quando foi julgado, em vários momentos, o Supremo disse que era constitucional ou inconstitucional o papel dele, mas disse: não, interpretação conforme. Quer dizer, eu acho que deveria ser... Sabe, é muito perigoso isso. A gente precisa de normas jurídicas e as normas técnicas, aí sim, para isso servem, para a gente saber como utilizar as questões. Por isso eu repito, se me perguntar: Sai, você acha que o texto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental ficou muito bom, ficou perfeito? Não, nunca fica. Quem conhece o processo legislativo sabe que não fica. Mas vai ser melhor com ela? Vai. É um bom caminho? É um bom começo. Isso eu não tenho dúvida. Traz mais segurança. Menos insegurança, vamos colocar assim. Exato, exato. Tem regra do jogo. Entendi. Se não vira jogo de um ou de outro time aí que você não consegue ganhar, o juiz expulsa alguém, dá um pênalti. Não vou citar nome de time para não gerar repercussão, mas a gente sabe que às vezes acontece. Você falando aí desse exemplo, né, do judiciário, do meio ambiente dentro do judiciário, e o que gera muita insegurança, eu vejo quando você enfrenta uma ação civil pública ou às vezes um embargo administrativo e tal. O medo do empreendedor, muitas vezes, é a questão do direito do dano ambiental não sofrer a prescrição, que eu acho que é uma coisa que não sei qual que é a sua visão sobre isso. E outra coisa também é o dano ambiental ou a penalidade ambiental sobre um terreno, ela acompanhar o terreno independente de quem é dono. Sim. Né? Então, tem como trabalhar com essa insegurança? Porque você imagina, o empreendedor, ele vai lá, ele faz o dever de casa direitinho, ele faz a análise ambiental da área, que eu acho que é fundamental. Depois até queria te ouvir um pouco nessa questão da viabilidade ambiental de empreendimento, né? No nascedouro você olhar para aquilo... Se preocupar nesse momento, como eu disse na abertura. Né? Mas ele fala: eu fiz o meu dever de casa desde o início. Mas como que eu vou saber que tem um negócio do Ministério Público de dano ambiental sobre esse terreno? Não tem como saber. A gente não tem uma base de dados pública, né? Igual são os processos judiciais. E essa questão de não ser, né, de não sofrer a prescrição. Isso quer dizer, Dene, né? Eu já ia te perguntar. Falei, traduz. A questão do dano acompanhar o imóvel, você entendeu, independente do dono, né? Mas a questão é que o dano não tem prazo para você, para quem guarda o dano ambiental, reclamar sobre aquilo. Então, ele é imprescritível. Então, pode se passar 50 anos que, se o dano ocorreu, ele pode ser reivindicado por quem quer que seja. Dá um exemplo. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Vamos com o especialista. Eu estava dando aula. Vamos lá, isso comporta um outro podcast. Na área ambiental... É só marcar. Continuando Acabou, aqui. Pô, depois de um certo ciclo, quando for escurecendo, a gente abre o vinho e já fala de responsabilidade ambiental. Peculiaridades do mundo ambiental. E aí é legal que a maioria das pessoas que estão nos assistindo trabalham com direito privado. E o direito ambiental ele é o que chama de direito público, e um dos expoentes ainda com várias
características inerentes a si, e a Raquel traz essa da responsabilidade civil, ser imprescritível, objetiva, solidária e etc. Então, uma ação ou uma omissão. Perdão, e aí só eu estava falando do pessoal que trabalha com direito privado, né? Você está acostumado numa ação, vendi a xícara aqui do podcast para a Raquel, ela não me pagou, eu entro numa ação na justiça com igualdade de armas, paridade de armas, como chama, o juiz vai julgar se efetivamente ela pagou ou não e tudo mais. Na questão ambiental, é um direito coletivo, difuso, como se chama, um direito de todos nós, porque se eu cometer um dano ambiental, não impacta somente a mim, e ao meu vizinho, impacta todo mundo, porque o meio ambiente, como eu disse lá na Constituição, é bem de uso comum, essencial, saúde e qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Então, a reparação desse dano sempre é uma medida que se impõe. Por isso, inclusive, que uma ação ou uma omissão que gere um dano, ela pode ter 3 tipos de responsabilização. É a tríplice responsabilização ambiental. Você pode ter uma responsabilização na esfera administrativa, auto de infração, termo de embargo. Você pode ter uma responsabilização na esfera criminal, e aí não só para as pessoas físicas, como lá nos crimes do Código Penal, mas também contra a pessoa jurídica. Que é uma exceção, né? Que é uma exceção, está na Constituição, e depois tem a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que traz isso. Então, a loteadora pode também ser ré numa ação criminal ambiental. Mas no final do dia, a preocupação do criminal é o pessoal, né? Mas, por exemplo, uma empresa que contrata com o poder público, uma das penas é a proibição de contratação com o poder público. Você tem uma empresa que vive disso, tem uma concessão, a empresa morre por essa questão. Nas duas esferas, o objetivo é reparar o dano. Tanto que os acordos, entre aspas, né, que existem no processo criminal, o acordo de não persecução penal antes do processo, da denúncia oferecida, a transação penal ou a suspensão condicional do processo, que são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, você não faz acordo com cesta básica, como você faz reparando o dano. Tem uma lógica entre o DN ser preso por ter cometido um dano ambiental e ficar lá e o dano continuar, ou você reparar. De novo, a coletividade prefere isso. Chegando na responsabilidade civil, que é a de reparar o dano, aí, meu amigo, primeiro, ela é objetiva, independe da tua culpa. Segundo, ela é solidária. Então, se você que poluiu o terreno, ela que comprou depois e eu comprei, vem contra todo mundo. É próprio terreno, que acompanha a coisa, e desde 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é imprescritível. Raquel, você perguntou se eu sou a favor ou contra. Eu sou contra. Prescrição é algo que existe é uma regra de convivência social. Se o homicídio prescreve em 20 anos, a questão da reparação do dano não prescrever, assim, é uma inovação. Também não está na Constituição, mas ok. O que é importante saber não prescreve. O exemplo, estava dando aula sobre isso, sobre responsabilidade na área ambiental, terminou, uma aluna veio e falou assim, professor, papai faleceu e me deixou um terreno. E a gente viu que o terreno tem contaminação do solo. O que eu ganhei de papai? Eu falei, um presente de grego. Não fui eu, não interessa. E também não foi meu pai, porque não interessa. Vindo para o nosso setor. Temos um cliente que chegou para mim e falou, Sais, achei uma área maravilhosa, a área está toda limpinha, não tem vegetação, não vai ter problema. Eu falei, calma. Por que ela está limpa, né? Por que ela está limpa? Quem cortou? E aí a due diligence, a gente faz muito isso no escritório. A gente faz um diagnóstico da área, uma avaliação de risco e uma sugestão de passo a passo. Porque pode ser que o terreno limpinho tenha muito mais problema do que o vegetado. O vegetado, você sabe as normas, por exemplo, ali era litoral, lei da Mata Atlântica, pode lá os artigos 30 e 31 para parcelamento de solo ou edificação, cortar se for inicial tudo, se for médio 70%, se for avançado 50%, tá tudo bonitinho. Se alguém passou o trator de esteira ali, amiga, talvez você vai comprar um terreno, que a hora que você vai começar a licenciar, vão dizer, não, você comprou um problema. Você vai ter que reparar, e reparação em loco, você vai ter que reparar o dano. Então, das áreas contaminadas, a mesma coisa. Aqui, nós estamos em São Paulo, e aqui é uma outra questão assim, muito bacana, quem é que recupera? Quem é que faz descontaminação de área contaminada no Brasil? Setor imobiliário. Em outros países, as próprias empresas que outrora poluíram têm que destinar um percentual do seu faturamento para montar um fundo, para depois reparar essas áreas. Aqui no Brasil é um empreendedor que já tem coragem de empreender, né, frente a tanta insegurança jurídica, que tem que fazer conta. Vou comprar a área contaminada
imagino que eu tenha que fazer, eu descontamino até os níveis que não causem mais dano à saúde humana, etc. Não tenha mais risco, e aí eu construo. Então é mais uma coisa que o setor, que alguns dizem que faz especulação imobiliária, não, ainda faz um desenvolvimento sustentável ao despoluir áreas contaminadas. Uma cidade industrializada como São Paulo, as áreas hoje que existem aqui têm algum tipo de problema ainda, né? Especialmente para parcelamento de solo, que acontece muito, muito pouco ainda na capital, né? Por causa desse tipo de coisa. Então, tem que ter muito cuidado. Muito, é o que eu disse. Se não se preocupar no começo, você vai ter problema mais pra frente. Ou seja, na due diligence, além das análises que nós já discutimos aqui, né? Não foi nem uma vez, nenhuma, nem duas, foram várias vezes, também há a necessidade de análise ambiental. Porque, e aí eu ia entrar um pouquinho, Dani, na questão dos itens, que eu acho que são os macro itens, pelo menos, que você pudesse falar para a gente, claro, dentro dessa due diligence. Porque tem due diligence e due diligence, sim, né? Assim, muitas vezes eu já peguei a análise de técnicos, que é uma folha de due diligence ambiental, sim, né? E depois, no decorrer do tempo, a gente descobre muita coisa que não foi olhada. A gente está passando por uma situação agora, que foi exatamente isso que aconteceu. A gente foi em busca de uma autorização ambiental para uma supressão X. Sim. O órgão foi no Google e, por satélite, ele entendeu por que a área era um pasto. O exemplo que eu acabei dando. E aí a complexidade jurídica, né? Eu já confesso isso e vamos resolver isso tudo de uma vez. Enfim, mas é isso que aí eu falo. E esse era um exemplo muito claro que poderia ter tido um diagnóstico numa due diligence. Né? Então, assim, quais são esses macro itens assim, que você acha que o loteador tem que observar, além do que a gente falou, que é contratar uma due diligence ambiental no nascedouro do negócio, tá, né? Eu acho a primeira, Raquel, é falar de vegetação. Entender. Não só o caso do imóvel tá limpinho, tá o pasto lá, né? Que é o exemplo mais extremo. Mas vamos lá. Vou comprar uma área para fazer um parcelamento de solo, um loteamento. Dependendo do estágio sucessional daquela vegetação, eu posso utilizar mais área ou menos área. Foi o que eu acabei de falar, está lá na lei da Mata Atlântica. Se a vegetação primária, que é aquela que está no clima, que isso é raro ter nas áreas, especialmente as áreas urbanas, você não vai poder lotear. Se for secundária, que é a maioria, você vai ter que ver se é estágio inicial, médio ou avançado. Marcos, se for médio eu posso comprar, se for avançado eu posso... Depende, você vai fazer conta. Se for o avançado e você pode suprimir 50%, manter 50% na área e compensar os 50% que você suprimiu, você tem que fazer conta e ver se vale a pena. Outra coisa, não é algo preto no branco. São vários critérios técnicos que, somados, aquele técnico conclui. É inicial, é médio ou avançado. Nós estamos num caso agora... Acontecendo agora, acabou de sair sentença, fase de apelação. O loteamento foi licenciado. Veio uma ação civil pública e disse a vegetação não era estágio médio, era avançado. Essa brincadeira significa 400 lotes a mais ou a menos. Então o que eu estou lhe dizendo, muitas vezes e o técnico fala, cara, tá naquele momento que se eu for mais arrojado eu digo que é média, se eu for mais conservador eu digo que é avançado. Então, não tem problema o empreendedor assumir risco, é o que o empreendedor faz na vida. O problema é ele não saber que ele está assumindo risco. Então vamos lá, primeiro, vegetação. Segundo, solo. A gente tem uma resolução do CONAMA, não é uma DN, mas é uma resolução do CONAMA, que fala que solo de restinga, no litoral, a 300 metros a partir de linha de pré-mar máxima, é APP. O que é solo de restinga? É um solo arenoso, alongado. Geralmente é quando você tem mar aqui, uma lagoa atrás e aquele solo... Geralmente. Se você vai comprar um terreno frente mar, você tem que saber se aquele solo é restinga ou não. Porque se for APP, se for APP, você não pode lotear. Então, a questão do solo. Depois, a questão de uma eventual contaminação. Né? Se tem aquela questão, tem algum passivo naquele lote. O que é uma sugestão que eu dou aqui? E assim a gente tem feito muito isso. Outra questão... Vou comprar aí vamos sair da parte ambiental que a gente fica pensando em arvorezinha, vamos pegar dentro de São Paulo.
Vou comprar um terreno na Marginal. Meu terreno está a 78 metros. Esse é um caso verídico. 78 metros da Marginal. Do rio, entre aspas, Rio Pinheiros. Vamos lá. Ele é um canal, ele é retificado, ele é encamisado. Você tem o trilho do trem, você tem 7 pistas. E aí você comprou aquele terreno. O cidadão chegou para licenciar lá a construção do empreendimento. Sério, você está na APP do Rio Pinheiros. Falou, oi? É pela largura do rio, APP de 100 metros. Mas, meu amigo, é interpretação literal. O que a gente faz nesses casos? Você entender o risco, você quer mitigar, minimizar, essa eu acho uma ótima dica. Tem dentro do Código de Processo Civil o instrumento da produção antecipada de provas. Explicar pro Felizardo, que não é do mundo jurídico, Dene. Eu vou ao judiciário, Dene, para evitar uma judicialização. Vou antes. Esse artigo é perfeito. Tem uma frase, a gente brincava antes que eu digo, essa fica a dica para quem precisa contratar advogado. Você contratar um advogado que não te cria problema é um belo começo. Porque às vezes você fecha negócio, os advogados ficam discutindo o contrato e desfazem o negócio. Você contratar um advogado que resolve o teu problema é muito bom. Agora, você contratar um que evita é muito melhor. Então você sabe que aquela vegetação está na dúvida se é médio ou avançado. Você sabe que você está próximo a um corpo hídrico, mas que já perdeu função ambiental, mas que talvez se alguém do órgão for conservador vai afirmar isso. Você sabe que o teu solo não é de restinga, mas já houve uma propositura de uma ação civil pública a discutir aquilo. Você vai lá e diz, eu quero provar que na Marginal Pinheiros não tem mais função ambiental, eu quero provar que o solo não é de restinga, eu quero provar que minha vegetação é estágio médio. Como é que você faz isso? Não é uma contenda, não é uma ação judicial, não tem réu. Eu digo, excelência, está aqui para ajudar, lógico, você já vem com um laudo pericial e fala, nomeia um perito. Esse perito vai fazer um laudo, vai ser homologado por sentença judicial. Outro segredo. Que legal isso. Chama para participar o órgão ambiental e o Ministério Público, porque dessa prova vale contra eles. Eu ouvi esses tempos de um colega do Ministério Público, ele falou, cara, eu ia entrar com uma ação contra esse projeto, mas você esvaziou a minha ação. Eu falei, que bom, mostrando que estava certo, que não precisava. Olha a segurança que isso dá. Então não é para todos os casos, evidente, mas esses casos que você perguntou, né? Feito ali o diagnóstico, a due diligence, a análise de risco, e você nota que você tem isso, a gente tem casos que o cliente fez o contrato de compra e venda do imóvel, ele disse o seguinte, se der que é estágio médio, eu pago o valor cheio. Se der que é estágio avançado, tem um redutor de... Sensacional. Ele garantiu aquele imóvel, que era muito bom para ele, ele quer. Ele viu que tem viabilidade dele fazer, mesmo que seja avançado, mas óbvio que ele não vai pagar o preço cheio se ele puder usar 20% a menos na área. Então esse tipo de situação que se constrói em conjunto e você evita aí muito desses problemas. Repito, na questão ambiental é melhor evitar. Uma ação civil pública, você sabe como, quando e onde ela nasce. Não tem a menor ideia de como, quando e onde ela vai terminar. Essa dica valeu o podcast, acabamos o podcast agora. Bora, então, podemos falar de vinho? Bora. Mas você tocou num tema aí, nós vamos chegar na lei. Mas porque é tanta coisa que a gente poderia absorver de você, Marcos, mas eu acho que eu sou muito... às vezes esse tema chega no escritório justamente da consolidação das áreas de APP, né? Muito. E isso em termos de regularização ou em termos de novos negócios, ou seja, Dene, é o cliente que vem com uma área que está, exatamente o exemplo que o Marcos deu, ela está perto de um córrego, de um rio, etc. Que se você pega lá o Código Florestal, aquilo lá é um EPP. Mas aquele cenário ali já é totalmente consolidado, né? A área de preservação permanente ela já não cumpre a função dela, né? Por conta daquele contexto consolidado. E aí teve uma alteração pouquinhos anos atrás nessas situações. Como que você tem atuado nisso, Marcos? O Supremo diz que não tem fato consumado na área ambiental. Essa decisão do Supremo. Ora, se não tiver fato consumado na área ambiental, a Avenida Paulista é APP, porque ela é topo de morro. Logo, o TRF da terceira região tem APP. Estou vindo do evento do Ibradim lá em Recife, o TRF da quinta região está muito próximo do Rio Capiberibe. Se não tiver fato consumado, ele também está em APP. Então, assim,
Para a gente diferenciar as questões de fato consumado, nós temos que ir, daí, Raquel, no conceito de área de preservação permanente. Porque no exemplo que você deu do afastamento do corpo hídrico, a gente está falando do artigo 4º do Código Florestal. Artigo 4º, inciso 1º, aí vem as alíneas, dependendo da largura do rio, largura da faixa marginal de proteção, que tem que ser APP. No artigo 3º, inciso 2º, está a definição do que é APP. Que muita gente passa batido na lei nas definições, mas as definições às vezes são mais importantes do que os dispositivos. E ali fala que qualquer uma das APPs, não só de margem de curso d'água, declividade de morro, topo de morro, como é o caso que eu citei, tem que ter função ambiental. Por que no Rio Pinheiros não tem APP? Isso eu afirmo categoricamente. Porque perdeu a função ambiental. A mata ciliar tem que ser protegida naquelas distâncias para evitar assoreamento, para ter filtragem da água, estabilidade geológica. Quando eu encamisei o rio, meu amigo, retifiquei e meti as estradas, acabou. Não tem mais função ambiental. A Avenida Paulista, topo de morro não deve ser construído porque não tem estabilidade geológica. Com tudo que está construído na Paulista, lógico que ela não é mais APP. Então essa é uma outra questão. E de novo, que eu disse, eu já fiz muita produção antecipada de provas para mostrar perda de função ambiental. Por quê? Porque eu entendo o técnico do órgão ambiental. Neste limbo que a gente vive na questão ambiental, daqui a pouco ele permite a construção, ele vira réu. Numa ação civil pública, eventualmente numa ação criminal e numa ação de improbidade. Então, muitas vezes, quando o servidor público, né, do órgão ambiental ele fala, cara, eu até concordo, mas eu não vou botar no papel, eu falo, se eu fizer uma produção antecipada, voltar aqui e provar, ele falou, pô, é tudo que eu quero. Porque daí tem um juiz que homologou uma perícia que diz que aqui não tem mais função ambiental. Por isso que eu digo muito, você ir ao judiciário para evitar a judicialização. Eu acho um instrumento fantástico. E cada vez mais a gente... Nos Estados Unidos tem o que a gente chamaria de ação coletiva passiva. A gente trabalha muito lá no escritório com empreendimentos estruturantes, né? Porto, hidrelétrica, termoelétrica, estrada, ferrovia. Então, quando você está com uma obra dessa e ganha o licenciamento, você vai à justiça e diz, se alguém tem alguma coisa contra, vem agora. Isso a gente pode trazer para o nosso setor. Eu já ouvi de muito cliente que falou, cara, eu posso perder mais 6 meses, perder entre aspas, né? Mais 6 meses ou mais 1 ano na fase de planejamento. O que eu não posso é lançar, e aí eu vou falar com o especialista, ir para o mercado, vender e tomar o embargo. Então, eles têm isso. No Brasil a gente não tem essa ação. O que mais se aproxima, a produção antecipada. Então, no diagnóstico, quando você vê os riscos, me parece, tá? E falando de projeto, cara, de médio porte para cima, de menor, cada um vai avaliar, mas vale a pena você ter esse freiozinho de arrumação. E tem outra, se ela der que vamos supor lá que o solo de restinga é restinga, você já não ia poder construir. Ah, mas daí inviabilizou. Não, cara, você ia lançar, ia tomar uma liminar e talvez quebrar a tua empresa. Marcos, eu já vivi isso. Não é nada legal. Não é nada legal, assim. Cara, assim, basicamente a gente autoriza o início dos trabalhos comerciais e de marketing depois que se passaram os 15 dias em que o cartório publica, né? Faz as 3 publicações. Eu falei, na verdade, é depois do registro. Não, mas a gente começa, né? O teaserzinho ali, pra ganhar um tempo. É sério. Sim, você não vende. Não vendo, mas é um teaser, não tô vendendo. E aí a gente controla. A Raquel, ela sempre tá, na maioria das vezes tá junto, né? Aí, cara, assim, teve um caso específico, não posso falar, né? Eu posso falar Claro. Como é que se diz? Eu posso falar o milagre, não vou falar o santo. Mas assim, era uma lagoa que ela foi feita de forma privada, que foi entendida como natural. E aí existiam lotes beira-lagoa. Que daí, num entendimento e que foi suscitado dúvida, falou assim, para tudo, volta o processo, nós vamos analisar isso. Só que o time já estava em campo. Cara, e o risco reputacional? É ruim demais. E pensa o seguinte, se já tivesse registro tudo, e você já vendeu. Cara, várias vezes ação civil pública, vendido, entregue, construído, vem. E vem. E aí chega no... Não há direito adquirido na questão ambiental, imprescritibilidade, não há fato consumado. Cara, é uma seara que você pode, com o negócio feito, entregue, ter problemas. Então é aquilo assim, ó, de novo, assumir risco. Você não assume risco, não vai para frente, mas tem que saber qual é o risco. E aí você avalia.
Vamos ou não vamos? Achei legal, demais. Gente, eu tô ansioso, tem um monte de perguntas que eu quero fazer e eu tô vendo o tempo passar. Então, fique à vontade, Vamos lá. à vontade. Aqui tem uma coisa que eu acho que vai ser super legal para os nossos ouvintes aí do Jornada do Loteamento. Explicações didáticas das principais tipos de licenças. Nós estamos falando de LP, LI, LO, LAU, LAC e LOC. É isso? Exatamente. É isso? Vamos de sigla, já começou com a ND, vamos de sigla. Deixa eu só fazer um rápido histórico aqui da lei e o momento que nós estamos vivendo. E te respondo se vocês me permitirem. Em 2004 surge esse projeto de lei. Porque disseram, já passa do tempo do Brasil ter uma regra geral. Então, há 21 anos atrás já se tinha isso. Tramitou na Câmara dos Deputados até 2019, foi aprovada a lei. A lei vai então para o Senado, fica mais 6 anos no Senado. Tramita pelas comissões e aí esse ano finalmente aprovado no Senado. O Senado faz 32 emendas, volta para a Câmara acata 29 das 32 integralmente, 2 ele acata parcialmente e 1 ele não acata. O processo vai, o projeto vai para a fase de sanção ou de vetos. A lei ela tem 60 e tantos artigos, mas ela tem mais de 800 dispositivos. Ela não ficou uma lei fácil, tá? Por essa forma de emendas e tem muito caput, daí muito parágrafo, nos parágrafos incisos, alíneas, às vezes você tem que fazer remissão de um para o outro, isso me preocupa, e eu vou chegar lá na vacatio legis porque que me preocupa. O governo vetou 63 dispositivos, o presidente, né? Isto volta para a Câmara, e agora a gente tem uma lei que em algumas partes ela está sem nexo porque foi vetado. O que o Executivo fez? Fez um projeto de lei para voltar alguns desses dispositivos para a lei. Então, daquilo que ele tinha votado. Só que com uma redação diferente. Então a gente tem a lei, capenga, a gente tem um projeto de lei do Executivo, tem uma licença que está nessas aí também, que é a LAI, a Licença Ambiental Especial, que é para projetos de relevância nacional, enfim, que sejam estratégicos, que o presidente quis, assim, a gente tem daí, a lei foi publicada, ela vai passar a vigorar 180 dias depois, que é isso que a gente chama de vacatio legis. Então, 5 de fevereiro ela vai valer. Até lá você não teria a LAI também. O que fez o presidente da República? Fez uma medida provisória para dar eficácia imediata para a LAI. Que também não vai acontecer, porque o Conselho do Governo tem que dizer quais são esses projetos, enfim, eles vão ter uma licença única. É só uma licença, um procedimento monofásico, e vai ser para grandes projetos. Ok. Então vamos lá, a gente tem a lei, capenga, a gente tem um projeto de lei executiva e a gente tem a MP. O que aconteceu com a MP? Aí é suco de Brasil. 830 emendas na MP. Sim, a MP tem 6 artigos e são 830 emendas. Tem emenda porque você quiser. Lá. Então a gente tá no momento assim, ó. Sais, qual é a lei? Não sei. Eu tenho dado muito curso em company para as empresas que a gente atende. E aí eu fico, olha, gente, se nada mudar é assim, mas talvez fique assim ou fique assado. Né? Por que eu lamento? Porque esses 180 dias tem muita mudança. As licenças são algumas delas, né? Algumas novas aí. Porque como essa lei, eu disse, a coisa mais importante dela é uniformização, ela vai valer para a IBAMA, para todos os órgãos ambientais estaduais e para todos os órgãos municipais, ambientais municipais que licenciam. Para mim é o golaço dela. Você não tem mais regras diferentes, que é uma coisa sempre muito complicada, né? Esses órgãos deviam estar se preparando para isso nesses 180 dias. Os órgãos deviam estar se preparando, os empreendedores tinham que estar estudando a lei, né? E aqui é por isso que eu digo muito prazer de estar aqui no podcast para falar sobre isso. Tem que estudar. Me pediram uma dica no outro que eu falei, estuda. estuda para entender. E os consultores. Só que a gente está gastando grande parte dos 180 dias, não para estudar ela, mas para ter uma redação final e saber o que eu preciso estudar. Que ainda não está. E assim, nem a medida provisória, nem o PL tem relator ainda na Câmara. Então assim, ó, já passou um mês da vacatio e eu não sei que norma que nós vamos ter. Acredito que os vetos vão ser derrubados. Acredito e torço para a lei continuar com um maior grau de coerência. No Senado a votação foi 54-13, é 4-1. A votação absolutamente expressiva. Quer dizer, me parece uma intromissão indevida da Tavênia, para ficar num termo jurídico, do Executivo, né? Eu sei que tem o poder do veto, mas, enfim, então a gente tem isso. Bom, novidades boas. O nosso licenciamento é chamado trifásico, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Ele é burocrata ao extremo e ele não é eficiente. Porque
Se você tivesse uma burocracia que gerasse bons licenciamentos, vá lá. Mas isso não acontece. Então a lei ela traz, mesmo onde vai ser LP, LLO, a possibilidade de aglutinação de LP com LI, virar uma LPI, ou em outros casos, que pode ser dos loteamentos, de LI e LO. A LO, LIO, que você tem as duas licenças aglutinadas. Você tem a licença, a LAU que você citou, Dani, licença ambiental única. Se o projeto enquadrar nisso, é uma licença. Você apresenta... Me permite só, assim, por favor. porque a gente tem, enfim, nós temos todos os estágios aqui do nossa audiência de loteadores, até aqueles que estão fazendo sua primeiro loteamento. Eu só queria que se você pudesse explicar cada uma delas, assim, o que é a licença de instalação, o que é a licença de operação, só para ficar claro para todo mundo. Dá um passo para trás, entendeu? E para descontrair, eu posso te contar um exemplo. Manda. Quando eu fui explicar isso, a gente licenciou uma vez um projeto portuário. O investidor era um sheik árabe e o escritório que eu atendia era um escritório americano. E eu fui explicar licenciamento ambiental brasileiro de um porto para esses caras, né? Um desafio. Aí, claro, é um extremo, é licenciamento por EIA-RIMA, que são obras de significativo impacto ambiental. Parcelamento de solo, em regra, só se enquadra em significativo impacto ambiental quando é uma área superior a 1 milhão de metros. Tá? Então nós estamos falando... Mas já passamos por isso. Sim, já fiz muito aí a rima de loteamento, mas só estou dizendo, em regra, loteamentos são menores do que 1 milhão, mas quando é um projeto de desenvolvimento urbano, quando você está fazendo um bairro planejado, e tá certo ter que ir a rima, tá certo. Aí é um estudo com dados primários, você faz diagnóstico meio físico, biótico, socioeconômico, prognóstico e tudo mais. Mas quando eu cheguei, eu fui explicar para eles, eu falei, não, gente, a gente vai ter que fazer um EIA-RIMA aqui, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impactos ao meio ambiente, a gente vai contratar uma equipe técnica aí de 100 especialistas, eles vão fazer esse estudo, eles vão ficar 1 ano, porque tem sazonalidade, você tem que ver todas as estações do ano, vai vir, a gente vai ter que complementar, 1 ano e 8 meses você apresenta, o órgão ambiental vai te pedir complementação, você volta, complementa, 2 anos e meio você apresenta, aí eles vão marcar uma audiência pública, vai lá, 1.000 pessoas vão te criticar, etc., você aprova isso daí, você ganha a licença prévia. Aí eu olho pro representante do sheik, ele tá um pouco assustado, ele faz assim, ó. Aí resolveu, eu falei, não, calma. É só prévia. Ele assim, o quê? Se é a licença prévia? Ele assim, mas a licença prévia... E eu respondo a tua pergunta, a licença prévia me deixa fazer o quê? Não, ele disse que você pode fazer o porto aqui, que a alternativa locacional é adequada. Aí ele me olhou e falou, não, vou fazer o porto lá longe do mar, né? Eu falei, aí tu vê que é a visão de fora, né? Nós estamos falando de um projeto lá no sul do Brasil. Aí ele disse, o país da floresta amazônica, tem que ter esse cuidado. Nada a ver uma coisa com a outra, mas ok. Aí eu fui explicar a licença de instalação. Aí você sai do projeto básico, você vai para os executivos, você tem que fazer todo o plano básico ambiental, todos os programas ambientais, as medidas compensatórias, aí você apresenta, te pede de novo uma complementação, mais 1 ano, sai a licença de instalação. Aí o americano me assustado assim, ó. Aí tá resolvido, eu falei, calma, né, cara, ansioso, porque... Você vai implantar, depois você tem que ter a licença de operação. Ele disse, mas por que a licença de operação? Falei, para ver se você construiu como foi licenciado. Aí os caras se assustaram. E até ele brincou, ele falou, vocês são loucos? Eu quase que disse assim, nós não, a gente nasceu aqui, né? Mas você trazer o teu dinheiro. Então, para cada um... E aí você concorda que elas podem ser aglutinadas. Em projetos de menor impacto, pode ser a LAU, que é a licença ambiental única. Você não precisa passar por tudo isso. Isto é uma sistemática para ir a rima. Porque sim, e aí eu quero falar da importância da licença prévia. Talvez o local escolhido para aquele porto não seja o local adequado. Porque você tem que falar os impactos negativos, os positivos, e no final a balança tem que ser favorável ao projeto. E eu já vi projetos que foram escolhidos áreas que não eram adequados. Mas, né, projetos de menor impacto ambiental, e aí vem uma licença que eu queria aprofundar um pouco para os nossos ouvintes entenderem, que é a LAC, a Licença por Adesão e Compromisso. Nós estamos gravando aqui quando ainda não foi analisados os vetos. Muitas das críticas que vieram à lei falaram, tem autolicenciamento agora. Não tem autolicenciamento. Vou explicar o que é a licença por adesão e compromisso. É um tipo de atividade que o órgão ambiental tem um conhecimento prévio tão grande, que ele já saiba fazer aquilo, que ele lista quais são as condicionantes que você tem que observar, e aí dá um protagonismo ao empreendedor, porque você que quer lotear, Dani, que criticava o órgão ambiental pela demora e tudo mais, você vem e fala, amigão, tá aqui, as 50 condicionantes estão aqui. Você agora adere a essa sistemática, firma um termo de compromisso e traz com você a Raquel, que é bióloga, engenheira ambiental, que vai assinar
a RT voltando a ter peso, que é uma coisa que deveria ter, que é muito maltratado. Eu sempre falo pro CREA, pô, a RT banalizou, cara, anotação de responsabilidade técnica. Ela vai também assinar, e vocês dois estão prometendo, para mim, a autoridade licenciadora, que vão cumprir aquilo. Legal. E aí sai com a licença. Parabéns, só que eu vou te fiscalizar. E, meu amigo, se você descumprir, lembra aquela parte da responsabilização? Auto de infração, ação civil pública e crime ambiental? Vai contra a empresa do DN, contra o CPF do DN e o CPF da Raquel. Você nota, assim, cara, é brilhante. Eu não tenho burocracia para algo que eu tenha conhecimento. E, bonitão, você agora tem protagonismo. O exemplo mais bem acabado disso, desde 2018, Santa Catarina já tinha, por norma estadual, o estado que mais exporta aves no Brasil, né? A parte da avicultura é muito forte, região oeste de Santa Catarina. Cara, o órgão ambiental dava centenas de licenças por ano. Naquela sistemática. Pede tempo de referência, volta, apresenta, ganha licença prévia, licença contrassenso e né, nada producente. Ele começou a dar. Só com essa atividade, tendo lá, que liberou 25% do tempo da diretoria de licenciamento ambiental do órgão ambiental catarinense. Cara, efetividade, 1/4 do tempo deles liberado para analisar projeto que precisa ser analisado. Um parcelamento de mais de 1 milhão de metros, um porto, né, e projetos. Então, assim, essa sistemática foi levada para o Supremo várias vezes, quando os estados fizeram, e sempre foi declarada constitucional. Então, você ter isso agora em âmbito nacional é uma revolução. Isso tem problema ambiental? Não. Isso traz efetividade? Traz. Então, é uma lei, como eu disse, que está uniformizando, simplificando, modernizando e trazendo segurança jurídica. E essa sistemática e uma definição para cada uma das licenças traz isso. Com estudos diferentes, mais simples, mais complexos, que aí também estão listados na lei. Só me corrija se eu estiver errado. Assim, atualmente, o loteador ele tem uma licença prévia, depois ele tem uma licença de instalação, depois ele tem uma licença de operação. Se ele precisar de operação, né? Se tiver estação de tratamento. Aí eu vou falar, depende do estado. Uhum. Né? Tá aí, ó. Obrigado. Você acaba de provar que a uniformização é importante. Raquel, só o gancho que eu acho isso maravilhoso. Aí o cidadão faz um loteamento. Aí ele sofre um pouco no licenciamento e termina e fala, agora eu aprendi a licenciar. Você olha e fala, não. Porque se você se fizer na cidade vizinha ou no estado vizinho, você vai começar tudo de novo, porque, né, como você bem disse, as normas ainda são até 5 de fevereiro, mas elas eram sempre diferentes. E a minha pergunta é justamente nessa adaptação que você já iniciou falando, né? Era o tempo dos 180 dias que era para fazer as adaptações estaduais, né? E aí eu te pergunto, essas nomenclaturas, que algumas a gente já, por exemplo, tem em Minas Gerais, mas tem nomenclaturas em Minas Gerais que não estão aqui na nova lei, né? Isso tudo, na regra, tem que ser uniformizado? Tem que ser uniformizado. Artigo 24, parágrafo 4 da Constituição. Nós estamos falando aqui de competência legislativa. A competência legislativa em matéria ambiental, segundo o artigo 24, incisos 6 e 7 da Constituição, ela é concorrente. Compete à União fazer norma geral e aos estados suplementar. Quando você tem norma estadual, a maioria dos estados tem, o Rio fez, eu participei muito lá, o CEL, que é o Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental, com várias coisas também que são diferentes. No dia que a lei federal passar a vigorar, esses dispositivos contrários, que não foram recepcionados, eles perdem eficácia. Então, por isso que eu estou dizendo assim, era um momento de todo mundo estar preocupado em entender a lei e se adaptar. E não é só isso. É processo eletrônico para todo mundo, vai ter um sistema nacional de informações de meio ambiente. O consultor, vai ter um cadastro, eu brinco, que é o CADIM da consultoria ambiental. Se o consultor fez um problema, fez um estudo que foi considerado enganoso, etc., vai para esse sistema nacional. As consultorias ambientais vão passar. Cara, o mercado vai se depurar. Quem fizer bobagem, por isso que eu falei da LAC, se você tá lá e vê o DN, no nosso exemplo fictício antes, e ele não está respeitando, você vai sair do processo. Você vai chegar no órgão ambiental e falar, tô tirando aqui a minha assinatura. Eu vou te dar Ela vai te fiscalizar no lugar do órgão ambiental, entendeu? Senão vai pro cadinho da consultoria. A própria, digamos assim, dinâmica dessa lei faz com que ela seja autofiscalizável. Cara, não é nos Estados Unidos, não é assim? Cara, tem vários lugares, né? Eu já ouvi isso. E você sabe de uma coisa assim, eu falei, eu trabalho muito no mercado imobiliário, historicamente, até por ter sido criado na zona costeira de Santa Catarina. Mas a gente trabalha muito, né, com óleo e gás, porto, enfim, projetos térmica, hidrelétrica, ferrovia, projetos muito grandes.
Projetos esses que, na grande parte das vezes, vem dinheiro de fora para que o projeto seja feito. Quando a gente licencia um projeto desse, a gente não cuida só da legislação ambiental brasileira. Se o dinheiro vem dos Estados Unidos, tem que ver as regras da EPA, que é o órgão ambiental americano. Se vem da Europa, tem que ver os princípios do Equador. Senão o cara não bota o dinheiro. Só que eu quero dizer assim, ó, nesses grandes projetos, o mercado se regula. Eu sonho o dia, não sei se eu ainda vou estar vivo, espero viver bastante, que a gente vai olhar e falar, cara, não, nem precisa da lei de licenciamento ambiental. Só há um jeito de fazer, que é o jeito certo, com os conceitos da sustentabilidade. Até lá, a gente precisa regular o mercado. Mas eu quero dizer, nos grandes projetos, o mercado já se regula. E a LAC, quanto alguns criticam, você pescou muito claro e fácil, Dani. Cara, eu vou fiscalizar, porque senão meu projeto vai ser embargado. E você, se botar o teu nomezinho ali e não fiscalizar, você vai ter lá o teu nome. Quem é que vai querer contratar uma técnica que está com o nome do Cadastro Nacional, né, das Informações, do Sistema Nacional de Informações da Área Ambiental, que o projeto que você fez por LAC estava errado e ainda respondeu uma criminal. Então, é um momento muito... E assim, para quem trabalha com isso, eu tenho dito isso em sala de aula, nas palestras, nos cursos, nós vamos ajudar a construir esse novo momento do licenciamento ambiental brasileiro. Todo mundo que opera com isso nesse momento. Então, é a chance que a gente tem de construir corretamente aquilo que a gente sabe que não vinha funcionando. A burocracia é o primeiro. E dentre as, vamos falar assim, além dessa uniformização, né, que eu acho que é um princípio que vem com a lei nacional, o que mais a lei trouxe em termos de inovação ou então de facilidades? Eu estou querendo ser otimista para o empreendedor, tá? Não, mas podemos ser realistas, não precisamos nem ser otimistas, podemos ser realistas. O que eu te disse, primeira questão, uniformizou já é um baita de um negócio. Tendo a regra do jogo pré-estabelecida, você já diminuiu a insegurança. Porque eu digo para o empreendedor também, assim, às vezes o cara fala, o meu empreendimento ele é de médio impacto, mas se eu fizer um esforço, ele vai ficar para baixo. Eu falo, amigo, não. Não, porque depois a gente vai sofrer. Então também, né, você licenciar com honestidade, com sinceridade e com conhecimento técnico. Mas vamos lá, algumas outras questões que eu acho que ela traz, assim, são muito positivas. É uma coisa que preocupava muito todos os setores. Responsabilização do financiador. Tinha uma tese de que o banco, entidade de fomento que financiasse, se você fizesse alguma bobagem, ele era solidariamente responsável para reparar. Lembra a responsabilidade civil que eu falei? Uhum. Cara, o cara falou assim, se isto se configurar, não é que ia faltar dinheiro para financiar, mas ele ia ficar muito mais caro. Porque todo mundo ia ter que ter seguro, resseguro, etc, etc. E é um absurdo. Não é papel da entidade de fomento fiscalizar a tua obra. Isso está regulado agora. A obrigação dele é pedir licença. Ele não pode dar dinheiro para a obra sem licença. Se apresentou a licença, ela está válida, ele não vai ter responsabilidade. Isso é um ganho muito grande de segurança para todo o ecossistema aí que atua. Você está falando aí do financiamento. Isso aí é o que move, né? E você sabe que, eu tô dizendo, já tinha algumas condenações dizendo o banco botou dinheiro e fez bobagem. Caramba. Cara, Nada a ver isso. Um horror, né? Segunda uma questão. Foi vetado, mas vai voltar. Vai voltar, tem 14 emendas nesse sentido. Se o veto não for derrubado, vai vir as emendas na MP. A LOC, que é uma outra licença, a última que você falou aí, licença de operação corretiva. O que é isso? Ou você tem um empreendimento que não foi licenciado, deveria ter sido, está totalmente irregular, ou o teu licenciamento você não respeitou, aconteceu alguma coisa de errado. Você está, né, você precisa corrigir alguma coisa. Enquadramento errado, né? Pode ser, ou você está operando em desconformidade, não construiu como... Enfim, alguma desconformidade nesse sentido. Mas você tem uma licença. Ou não. Ou não, né? Pode ser o loteamento. Vamos pegar o loteamento que foi feito sem licença. O cara foi lá, muita região que está acontecendo, né? O litoral aqui, a região oeste do lado do Rio de Janeiro, todas essas questões. Cara, eu quero regularizar esse troço. Por que hoje a pessoa tem muita dificuldade? Porque ao assumir que está irregular, você está confessando a prática do crime ambiental do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que é construir, ampliar, reformar, fazer funcionar sem licença ambiental. Cara, fica quieto. O que a lei disse? Além de regrar o licenciamento corretivo, ele disse o seguinte: se você se autodenunciar, você vai tomar uma multa administrativa adequada, você vai se adequar, mas extingue a punibilidade criminal. Legal. Lembra o que eu disse que o objetivo da Lei de Crimes Ambientais não é prender ninguém? É reparar dano ou
a medida pedagógica, o caráter pedagógico, não comete o problema ambiental, que a coletividade sai perdendo, aí isso foi vetado. Então esse é um apelo, por exemplo, que eu faço, né? Tenho conversado com muitos parlamentares. Qual é o sentido de vetar isso? Eu ouvi lá uma pessoa, não vamos privilegiar criminosos. O cara não é criminoso, pô. Sabe, tem uma infração administrativa, vamos lá, mas vamos trazer para a legalidade e vamos fazer respeitar as questões ambientais. Então essa é algo que foi muito trazido pela lei, muito bacana. Tem uma outra questão, eu falei da dificuldade do servidor público ambiental, né? Coitado, ele está lá numa atividade difícil, se ele não assina, não sai, não tem desenvolvimento. Se ele assina e alguém discorda, ele pode ser processado de todos os lados. O artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais traz a criminalização disso. Se a licença for concedida em desacordo com norma ambiental. Voltando uns minutos, eu disse para vocês que tem mais de 50 mil normas. Qualquer licença vai estar em desacordo com alguma das 50. Então o cara pensa, cara, se eu não der, eu sou moroso, eu posso estar, né? Se eu der, eu posso ser processado. Desesperador. Por quê? Porque esse crime tinha na modalidade dolosa, e aí, só um parênteses, se o cara fez dolosamente, que responda não só pelo lei de crimes ambientais, por corrupção, por tudo. Rigor da lei criminal para ele. Mas tinha modalidade culposa. Eu não quis fazer, mas eu estou em desacordo com a norma número 38.712, então foi vetado. Desculpa, a lei, ela tira este parágrafo, revogou esse parágrafo para dizer o seguinte, amigo, só vai responder quem agiu com dolo, quis fazer aquilo. Então também traz segurança, né, para os servidores. E eu acho agilidade também, né? Muito. Porque o cara, quando ele está inseguro, ele senta em cima. E a gente entende, eu entendo. Não, eu também entendo. A gente passa isso o tempo todo. Não anda, não, eu não tô convencido. Traz não sei o quê, traz um estudo assim, assado. E o negócio tá lá parado por insegurança, porque ele pode ser responsabilizado. Pode. Né? Tem uma outra questão na linha dessa tua pergunta, que é o seguinte, que é sempre muito complexo, quando a gente tem, né, processos em trâmite e entra uma nova legislação. Né, o que vale, como é que funciona. Isso até para muito empreendedor, agora, vamos lá, nós estamos em setembro. Daqui a pouco, acaba o ano, fevereiro, 5 de fevereiro, lei nova. Se vale a pena, eventualmente, esperar para já entrar com essa nova sistemática toda ou não, como é que funciona? Aí é norma processual, é o que a gente chama no direito da teoria do isolamento dos atos processuais. Você começou o teu processo na vigência das normas atuais, até terminar aquela fase ou etapa do projeto, se aplica as normas atuais. Então vamos pensar um licenciamento trifásico, LP, LI, LO. Comecei agora, semana que vem, final de setembro, começo o meu licenciamento. Lei entra em vigor dia 5 de fevereiro. Até eu ganhar minha LP, vai valer a normatização antiga. Então ganhei a LP em março do ano que vem. A partir dali, começa a vigorar a lei nova e todas as questões que ela trouxe para um lado ou para o outro, né? Se tiver mais ou menos exigência, ou se eu puder reenquadrar e ter algum outro tipo de licenciamento. Eu penso que aí vai ter muito reenquadramento estadual, né? Porque eu penso no nosso estado, a gente tem nomenclaturas e licenciamentos que são enquadrados até por uma autodeclaração no sistema estadual, né? Da Secretaria de Meio Ambiente. SEMAT. SEMAT, exatamente. E ali é um questionário, né? Que você coloca os itens ali e ele te enquadra num licenciamento. E aí o enquadramento errado, ele vem muito de um erro do próprio empreendedor, né? E eu tô lá, vamos supor, tô enquadrada lá em Minas Gerais lá tem o tal de Las Ras, tá? Aqui nem LAS não tem. Que é o licenciamento ambiental simplificado. Seria a LAU aqui, o único. Como é que vai fazer essa jogada? Acabou aqui. Se é o Las Ras lá e é modalidade única, ele vai ficar com essa licença. Quando ele for renovar, ele vai ter que reenquadrar. Mas se ele estiver no meio do procedimento, ele continua. Continua. Tá. Isolou o ato processual. Aquele tempo, aquele momento. Até sair a licença dele. Com certeza. Tem um outro ponto, Raquel, que é importante. Aqui eu ouvi muita crítica e para mim isso é elogioso. Sabe o que é uma crítica que eu tenho dele do Código Florestal? Quando ele cria as APPs e ele fixa que é de 30 a 500 metros? É de uma arrogância você achar que você vai fazer uma norma
com aplicabilidade de norte a sul, leste a oeste do Brasil, para tratar de recursos naturais. Sendo que a gente tem 6 biomas diferentes no Brasil. Então o cara que fez uma norma para o Pampa está fazendo para a Amazônia, o cara que fez para o Cerrado fazendo para a Mata Atlântica, ou o cara que fez para a Caatinga está fazendo para o Pantanal. Não funciona. O que a lei disse aqui? As tipologias, que é esses preenchimentos que a gente faz lá, é parcelamento de solo, é desmembramento, é construção de prédio, é fazer uma indústria, é construir uma térmica, é fazer... Botei a tipologia e daí tem porte e potencial poluidor. É assim que daí vão me dizer que isso é tudo que eu tenho que fazer, qual tipo de licença eu preciso e o procedimento. Isso cada estado vai fazer. Quando a ministra trouxe os vetos, ela disse, isso é um absurdo, quem são os estados para fazer? Ora, tem peculiaridades. Minas Gerais tem peculiaridades que são só de Minas Gerais. Dentro de Minas, se você vem para o sul de Minas e para o norte, já são realidades completamente diferentes. E se você está no Triângulo Mineiro é outra, na Grande BH é outra. Então deixa o estado fazer. Vai para o Rio de Janeiro e para São Paulo, Santa Catarina e Acre. Então, os estados vão fazer isso. Isto também vai entrar em vigor no dia 5. Se não tiver pronto, vai continuar vigorando as normas dos conselhos estaduais, mas eles têm que rever. Por isso que eu estou dizendo, estudem. A gente vai vir para um momento novo. Se preocupem, aí eu falo para as nossas entidades de classe, né? E eu falei isso num evento da Elo, junto com o Secov, com o Sinduscom aqui, eu disse, nós temos que estar atentos e ajudar, nesse momento, os órgãos ambientais. Porque eu não estou falando só de órgãos estaduais. Hoje a gente tem centenas de municípios licenciando. Conveniados, né? Conveniados, ou há alguns que tem, que eu acho muito bacana quando eles fazem o consórcio, mas, cara, você tem... A Constituição dá competência para eles. Como é que esses municípios vão estar prontos para esse momento, se até hoje a gente não sabe a lei? Então, assim, é momento de tomar muito... E aí, se fizer errado de acordo com a lei, fica uma outra coisa, Dani, você que, de novo, é o privilegiado que não tem formação jurídica na mesa, por isso sorri mais que a gente, não tá nessa loucura, é o cara mais feliz. Cara, a gente fica numa faculdade estudando forma. O direito é muito da forma. Então, agora, quando a gente tiver a regra do jogo bem clara, o que o Ministério Público, como fiscal da lei, vai e tem que fiscalizar? Se foi feito aquilo que a lei manda. Se ele entender que não tem, ele vai te processar e aí o juiz vai saber realmente cumprir os requisitos ou não. Ele não entende do mérito. Formação jurídica não vai entender do mérito, se aquele solo tem condições de receber ou não. Mas se tinha que ter um estudo que não foi feito, vai. Então, por isso que eu estou dizendo, né, a partir do ano que vem, esta questão formal, que representa mais da metade das ações que discutem esse assunto, é para estar resolvida. Se o empreendedor bem assessorado cumprir tudo isso, tiver dúvida, fizer uma produção antecipada de provas, a tendência é diminuir a judicialização dos processos de licenciamento. Pergunta de quem não é então jurídica e que sorri mais. Olha o sorriso para a câmera. Considerando as possibilidades de alteração que você diz que estão sendo discutidas, é importante que comece esse estudo nesse momento ou aguarda um pouquinho? Não, acho importante... Já começa agora. Eu te dou em números. Eu disse que foram vetados 63 dispositivos, né? A lei tem 800, mais ou menos 830 dispositivos. Então a gente está falando... Menos de 10%. 15% de veto. O resto tá ali. A maioria, ela tá ali. É que os... Vou dar um exemplo assim, ó, de uma situação que quem já passou por isso entende. E loteador sabe bem o que eu vou falar agora. Autoridades envolvidas. Os atuais chamados órgãos intervenientes. IFAM, FUNAI, Palmares e os órgãos gestores de unidade de conservação em âmbito nacional e ICMBio. Quando você está perto de uma unidade de conservação, é algo para ver na due diligence no diagnóstico, tá? Isso era uma coisa Toma também. muito cuidado. Quem mora com... Né, se o teu vizinho não é um bom vizinho, você vai sofrer a tua vida inteira. Não estou dizendo que a unidade de conservação não é um bom vizinho, mas ela tem peculiaridades. Que às vezes teu projeto não vai poder ter determinado tipo de atuação ali. IFAM, vou dar um exemplo, a gente trabalha muito com licenciamento de linhas de transmissão. 1.000 quilômetros de uma linha de transmissão. Você faz o traçado, quando você chega, vê um sítio arqueológico, na maior parte das vezes você desvia a linha para não ter que mexer, porque é algo complexo. Agora, você compra um terreno. Quando eu falei dos cuidados, eu não falei de patrimônio artístico, histórico, nacional, enfim, natural. Cara, você achou ali um sítio arqueológico? Parabéns, teu projeto vai
vai parar para você estudar aquele troço ali. Se você está próximo de tribo indígena ou de comunidade quilombola, de povos tradicionais, são sempre questões. Vamos lá, então, nós não tínhamos um regramento só para o ICMBio, né, o órgão gestor. Foi dado um regramento que me parece muito lógico, dando prazo, dizendo como é que faz, o que eles participam, o que não vincula, que é licenciamento ambiental. Isso tudo foi vetado. Ai, doeu meu coração. E o executivo trouxe um regramento vinculando a todo mundo. Então aqui sim, se não derrubar veto e não aprovar PL, não fica regulamentado. Se for a regulamentação que o executivo trouxe, vai burocratizar e travar muito projeto. Mas como que estava? Estava dizendo como eles iam participar, em quais casos, a que distância que você estava, tudo regrado. Eu vou dizer assim, ó, faz 12 anos que eu atuo, eu fui a Brasília, olha, dezenas de vezes. Esse foi o assunto mais debatido e mais discutido. Até porque ele é o que mais impacta em obras estruturantes. E a gente sabe que a construção civil, o mercado de loteamento, você vai atrás dessas grandes obras, né? Você vai a reboque dessas grandes obras. Então elas são importantes para o nosso setor, ainda que muitas vezes você não interaja com esses... O desenvolvimento urbano está exato. Interligado às novas centralidades, né? Um povo teoricamente tradicional, autodeclarado, você vai ter que pegar a convenção OIT 169 e fazer oitiva livre, prévia, informada desse povo. Eu não vou gastar tempo explicando o que é isso, mas só digo, amigo, se precisar, é um problema. Então, assim, sem regulamentação, um horror. Acho que estava muito bem regulamentado. Se o veto não for derrubado e vier do projeto de lei do Executivo, um horror. Se não for derrubado, não for aprovado, eu não sei o que vem da MP, porque são 830, entendeu? Mas a gente volta aqui dia 6 de fevereiro e com a lei em vigor para conversar. Não, Mas para a gente concluir, assim, da lei, o que você acha que traz de um cenário de impacto positivo ou negativo para o mercado imobiliário? Previsibilidade. Gente, vocês atuam no mercado, eu atuo no mercado, sou diretor de Memem da Elo, como eu falei, consultor jurídico ambiental lá da CEBIC, eu vejo a dor do mercado. O cara olha e fala, eu quero fazer certo, como é que eu faço? Não sei. Depende do entendimento. Eu fiz tudo certo, cara. Licenciei, fiz tudo mais. Bom, talvez um promotor de justiça discorde. Sim. E se discordar, ele vai judicializar. E aí vou dizer para o juiz, pensa o seguinte, teus consultores dizem A, os caras do órgão ambiental dizem B, os técnicos do órgão de assessoramento do Ministério Público dizem C. O que o juiz vai fazer? Cara, a tendência é princípio da precaução e para essa obra, para essa atividade. Então, assim, esta previsibilidade, né, com a uniformidade, a modernização e a simplificação, pelo menos na parte de processo, a gente pode olhar agora para o empreendedor, dia 6 de fevereiro em diante, e dizer, amigão, senta aqui, você vai precisar fazer isso. E aí, de novo, o cara faz conta. Cabe, não funciona, não funciona. Cara, você é vizinho de uma unidade de conservação, os riscos são... Hoje, quando a gente pega uma área vizinha ao C, por exemplo, no diagnóstico... Unidade de conservação, gente. Unidade de conservação... que tem uma lei, é super importante, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mas você tem que tomar esses cuidados. Hoje, os riscos são 3 folhas do diagnóstico. O que pode acontecer? Então, isso eu quero dizer assim, previsibilidade, que podemos traduzir, né, um sinônimo de segurança jurídica. Cara, você já tem muito desafio para fazer. Você tem que empreender, você tem que fazer o lote, você tem que botar um caminhão de dinheiro para fazer infraestrutura, você tem que fazer tudo isso, aí você tem que vender, né? Tem que achar gente para vender, você tem que receber de quem te comprou, tem tudo isso e no meio do caminho vem a questão ambiental e trava. Então, hoje, né, o que a gente chama de risco Brasil, e a gente vê isso, a questão ambiental, que é extremamente importante. Mas ela é tão importante que ela tem que ser bem tratada. E hoje em dia, nesse limbo, ela não está sendo bem tratada. E ela vira óbice onde não deveria, muitas vezes acaba passando ao largo onde deveria ter mais cuidado. Como eu disse no começo e digo agora, a vinda da lei não vai resolver os problemas. Mas sem sombra de dúvida, né, imediatamente, mas sem sombra de dúvidas é um ótimo começo. Muito legal. Muito bom, muito bom. Que
Que aula, né? Que aula. Imagina. Putz, Grila, tô sem Ou palavras. melhor. Falar do que a gente tá no dia a dia e gosta é fácil. Boa demais. boa demais. Marcos, não, muito, muito legal. Muito, eu acho assim, deu uma visão. Até quem não é do jurídico, eu entendi. Tá vendo? Não, eu acho que vai ser um E episódio. continuou sorrindo. Então, não... Ele tá vendendo uns lotes aí, sabe? Enquanto a gente tá falando de direito ambiental. ele assustou tanto com algumas coisas que ele falou: deixa eu vender aqui. Rapidinho. Mas muito legal, assim. Vamos lá, eu acho que a gente já pode concluir, né, Dene? Assim, tá o loteador médio, pequeno, te ouvindo, né? Dentre a sua experiência de tantos anos, que conselho você deixa para esse público, assim? Estude. Esse sim, né? Mas o conselho que eu mais dou, assim, porque... Porque tem esse pânico do licenciamento ambiental. Exato. O loteador, ele sabe fazer loteamento. E tem especialistas aí, vou falar de vendas aqui na frente do Dene, fantásticos. Acerte na escolha da área, do ponto de vista ambiental, não só do ponto de vista mercadológico, que é geral. Acertei a área porque eu comprei um lugar que vai vender. Cara, vai vender se você conseguir levar adiante, tiver licença e implantar o loteamento, senão você não vai vender. Então eu volto de novo assim, gaste tempo bom nesse momento, entendendo se vai comprar. Não estou dizendo para não comprar. Eu tenho um cliente que ele só compra área complicada. Mas, cara, ele disse, eu já tenho know-how nisso. E você me ajuda a blindar. Ele sempre se levou numa área litorânea linda, eu olhei. Aí eu olhei de novo, ele falou, o que foi? Eu falei, cara, eu tô procurando um problema. Porque tuas áreas sempre tem alguma complexidade, essa área aqui tá maravilhosa. Daí ele me olhou e falou assim, mas eu quero aquele negócio da prova lá antecipado. Eu falei, por quê? Ele assim, porque a hora que eu botar um trator, vai aparecer alguém dizendo que tinha alguma coisa aqui, né? Que é já muito escaldado. Mas tô dizendo, não tem problema você comprar uma área que tenha níveis de complexidade, seja contaminada, que tenha tido uma supressão irregular, desde que você saiba. Sabendo, e até o preço pode ser melhor. Se você tiver tempo e souber como resolver, ok. Mas o que eu digo é isso, assim, já que a gente vai ter mais previsibilidade e tudo mais, o conselho que eu dou, e é para os grandes também, escolha uma área que não te traga surpresas. Invista tempo nesse começo aqui para blindar o teu processo de licenciamento. Eu acho que a mensagem maior, né? Eu acho que assim, o diagnóstico ambiental faz parte da sua operação. Sim. Né? Não dá para, eu vou entrar com aprovação, com pedido de aprovação e entro com licenciamento ambiental e vou ver o que dá. Aí ali eu vou resolver. Não. Isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem falado tanto do multidisciplinar aqui no Jornada, né? E eu acho que o diagnóstico ambiental faz parte da sua operação lá no D0. Ela vai te ajudar. Bastante. Show de bola. Marcos, tá ok? Obrigado. Imagina, a gente, sempre à disposição. Muito legal. Foi legal muito. Que bom. Demorou, mas foi excelente, Marcos. E já fica convidado para vir aqui em fevereiro. Maravilha. Para nos falar como é que foi que a coisa terminou. Tá aceito. Tá bom? Tá ótimo, gente. Valeu. Obrigadão. Gente, obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Eu tenho só uma mensagem para deixar. Então volta. Volta aí. Volta. Eu tenho que falar, né, gente? Dá o seu like, compartilha esse... Isso é a advogada marqueteira, viu? Você viu? Você viu? Ele que é de marketing. Ele que é de marketing. Mas é muito importante. É o 3C. Curta, compartilhe e comente. Exatamente. Porque tem uma promessa do primeiro comentário aí que eu não esqueci, né? Exato. Não, e também a gente vai... Depois, quem comentar aí, a gente sorteia e manda. Vamos sortear 2 livros ali. Que são questões práticas do direito ambiental para quem atua na área imobiliária. Legal. Que é o livro que a gente fez da Comissão de Direito Ambiental lá do Brasil. Vou mostrar eu te interrompi, Denis, você me desculpa, mas é porque eu acho que esse episódio é tão importante que esse divulgar, esse compartilhar, esse curtir, faz ele ter mais acessibilidade. Então, assim, demorou tanto, então vamos prestigiar esse episódio, vamos fazer ele alcançar muita gente. E obrigado demais, Marcos. Foi sensacional. Papo gostoso. Show de bola. Valeu. Foi tão gostoso que parecia corredor de congresso, quando a gente conversa sobre esses assuntos.
Valeu. Obrigado, gente. Até mais, gente. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.